Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar o vídeo sobre o tema, a desobediência abre a porta para o espírito da rebeldia. Estamos na segunda parte e hoje nós vamos falar neste vídeo sobre a rebelião ou a rebeldia. Nós encontramos no livro de 1 Samuel 15, 22, dizendo assim, a rebelião é um pecado tão grave como a própria feitiçaria. Qual a ligação entre a rebeldia e a feitiçaria? Quem faz a feitiçaria se envolve com demônios. Quem se rebela contra Deus também se abre à influência de demônios. Quando Saul sai da direção de Deus, o que ele faz? Ele consulta uma feiticeira. Olha que coisa! Depois de conhecer a palavra de Deus, de viver na direção de Deus, ele simplesmente perde tudo aquilo que ele recebeu. Mas por quê? Por causa da desobediência. Nós encontramos este texto que ele se envolveu com a feiticeira lá em 1 Samuel capítulo 28. Você pode olhar aí na tua Bíblia. Então, só existem dois lados. Quem não se sujeita a Deus, infelizmente, está se sujeitando ao diabo, pois ele é o líder de toda a rebelião. Satanás é que deu origem à rebelião, à desobediência, lá no céu, quando ele estava diante do Senhor e quis tomar o trono de Deus. Por isso, a desobediência diante do Senhor é algo terrível. Foi algo que entrou na humanidade através de Adão. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas atitudes, pois elas geram consequências terríveis para a nossa vida. A rebeldia, ela gera cativeiro e morte. Talvez você já tenha lido sobre a história de Absalão, um dos filhos de Davi. Está lá no livro de 2 Samuel 13 a 18, do capítulo 13 ao capítulo 18. Depois dele fugir por cometer um crime, ele fica 3 anos longe de seu pai Davi. Retorna e seu pai o recebe, lhe perdoa e eles passam a ter uma nova vida. Só que novamente, Absalão, ele, pela sua ambição e rebeldia, ele gera algo muito forte contra Davi. Ele volta a conspirar contra seu pai, desejando tomar o seu trono. E assim ele estaria realizando uma traição. Só que a sua tentativa de golpe não deu certo. E ao tentar fugir para não ser preso, ele acaba então sendo morto. É algo triste, algo terrível, o que aconteceu na vida de Absalão. Fica para exemplo para nossas vidas. A ambição, a ganância pelo poder. Muitas vezes nos rebelamos contra uma autoridade que é ungida de Deus, foi colocada pelo Senhor, e quando nós nos rebelamos, nós estamos indo contra o próprio Deus. É isso que nós temos que entender. Aquela pessoa que Deus colocou, só Ele pode tirar. Nós temos que ter este entendimento da palavra de Deus. É isso que muitas pessoas não compreendem.
próprio Satanás ilude a pessoa, muitas vezes dizendo que ele é mais capaz, que ele tem mais condições do que o próprio líder, e aquilo ali começa a envolvê-lo numa trama diabólica. Então nunca entre em desobediência a uma autoridade que está sobre você. Nunca se rebele contra quem Deus deu autoridade. Porque o próprio Jesus disse lá no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 25, que um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Quer dizer, pessoas que estão no mesmo trabalho, no mesmo propósito, e um se rebela contra o outro, divide o reino. E o reino que se dividiu, ele não vai subsistir. Infelizmente, nós temos visto isto muito nos dias de hoje, né, na igreja atual. Não deveria acontecer, mas é o que está acontecendo. Então o diabo tem usado esta estratégia como uma forma de enfraquecer a igreja de Jesus, e muitos têm caído nesta estratégia. Olha o que diz Efésios capítulo 5, versículo 6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Efésios 5, versículo 6. Se afaste daqueles que se rebelam, tenha cuidado com aqueles que maquinam o mal, daqueles que estão planejando coisas que Deus não está autorizando, Deus não está concordando. Não atraia maldição sobre a sua vida. Saia de perto de toda e qualquer rebelião. Não esqueça, a rebelião, o rebelde, ele atrai cativeiro, prisão espiritual, e atrai, infelizmente, também a morte. Então eu quero que você medite nesta mensagem, nesses 2 vídeos a qual a gente fez, pela direção de Deus, para que as pessoas compreendam que muitas atitudes nossas nos causam problemas sérios, não só para nós, mas para muitas pessoas que estão em nossa volta. E temos que ter muito cuidado. A igreja tem que estar preparada para a volta de Cristo. Mas eu quero pedir que você se inscreva aí no nosso canal, né? Também sempre divulgue, compartilhe estas mensagens, pois é para o crescimento do reino de Deus. Espero que você tenha entendido esta mensagem e que o Espírito Santo trabalhe realmente na tua vida de uma forma muito especial. Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém.